em Jesus. Meus amados, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Como é bom reencontrar os irmãos, né? Ficamos um tempinho ali doentes, né? No hospital, aí já regressamos, já encaminhamos lá em Jardim Carioca, ficamos ali um mês e pouquinho, e agora estamos de novo em casa. Eu, quando estive aqui, nós estivemos orando aqui, começando o período, eu dei um abraço ali na irmã Alda. Irmã Alda falou, que Deus te abençoe, e quando você voltar, a tua igreja vai te abraçar. Eu falei, tia Alda, fica em paz, que a coisa maravilhosa que nós temos é saber que nós temos uma casa para voltar. E eu estou em casa, eu estou com a minha família, não sei por quanto tempo, mas nós estamos aqui. Graças a Deus, nós hoje pela manhã falamos um pouquinho, né, sobre milagres. O pastor Edilvan comentou, fez a exposição bíblica em Marcos, onde ele nos incentivou a relembrarmos pequenos milagres. E nós acreditamos em milagres por vários motivos, mas existe um especial. Porque o maior milagre, ele já realizou na minha e na sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar essa noite a abrir a palavra de Deus no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 6, vamos ler ali a partir do versículo de número 4. Livro do Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos a partir do versículo de número 4. Vamos caminhar um pouquinho ali até o versículo de número 12. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor Deus: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, e quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. E em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que vocês não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que vocês não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Amém. Pai, nós estamos aqui nessa noite na tua casa, Pai. Primeira Igreja Batista na Cancela Preta, Deus, uma agência missionária desde que o Senhor levantou, que o Senhor preparou, o Senhor capacitou obreiros, ó Pai, para que nós possamos ser testemunhas, ó Pai, da tua vida, morte e ressurreição, e a promessa de uma vida eterna em Ti, um lugar que Tu foi preparado, Pai. E é por isso que a Tua Igreja nessa noite ora em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Livro do Deuteronômio. Deuteronômio, a segunda lei. Os irmãos conhecem o livro de Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos. O livro do Deuteronômio é uma exposição aprofundada dos 10 mandamentos. Nós conversamos aqui sobre milagres, nós cantamos a maravilhosa graça, o maior milagre que pode ser realizado em alguém, que é a salvação. A irmã Bruna, enquanto ministrava o louvor, contou a experiência dela com Deus, a família dela com Deus, livramentos, pequenos milagres, pequenas porções de milagres que acalentam a nossa fé e que nos trazem à memória a necessidade diária de agradecimento. E diante de um tema como esse, nós falamos sobre Deuteronômio, mas antes de chegarmos aqui, precisamos voltar um pouquinho antes, precisamos lembrar
de algumas coisas antes. Quando começamos a ler o livro do Gênesis, começamos a ver a partir do capítulo de número 1 sobre a criação do mundo. Sim, você não se autocriou, alguém te criou, alguém te fez com perfeição e com muito amor. A história foi se caminhando, teve um dilúvio, a humanidade veio, teve a segunda chance de se reencontrar e voltar aos caminhos do Senhor, até que nós começamos a conhecer aí os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Começamos a falar aqui de fé, porque Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça, e Abraão veio caminhando, Isaac e Jacó, até que vem Jacó e os seus filhos, e num tempo de fome, esse povo todo vai para o Egito. E esse povo começa a crescer, fica forte e poderoso, passa uma geração amigável do governo, e esse povo, tão amado pelo Senhor, esse povo ele é feito escravo. E no momento de tristeza, de dor e aflição, o Senhor levanta Moisés como aquele que ia conduzir o povo fugindo do Egito e indo para a terra prometida. Diante de um faraó com o seu coração endurecido, o Senhor Deus mostrando que Ele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, o único e poderoso Deus. E quando saímos ali do livro de Êxodo, nós começamos a caminhar pelo livro de Levítico, onde começamos a ver Deus ensinando para o povo, para esse povo, como que eles deveriam adorar. Pausa para nós, como nós precisamos adorar ao nosso Deus. Como nós precisamos aprender a adorar o nosso Deus. E quando a gente começa a olhar no livro de Levítico, tantos rituais, tantos detalhes, e às vezes nós achamos que nós temos que adorar a Deus de qualquer maneira. Mas o povo de Israel era um povo que sabia que tinha que seguir à risca todos aqueles mandamentos, porque era um povo chamado e separado para ter intimidade com Deus. E nós passamos o livro de Levítico, da história desse povo em comunhão com Deus, e entramos no livro dos Números. Números que foi um nome dado ali um pouquinho depois de quando a Bíblia foi escrita na sua versão grega, mas o seu nome inicial era No Deserto. Narra toda a história do povo de Israel pelo deserto. Todas as suas experiências de vitória, todas as suas experiências de derrotas, as suas experiências junto com Deus, afastado de Deus, com muita fé, com pouca fé, na doença, na peste, na guerra, uma história para se contar. E quando chegamos no finalzinho do livro de Números, temos um povo de Israel já à margem de Canaã. Essa mesma Canaã, que esse povo, quando saiu do Egito e chegou em frente àquela cidade para tomar posse, onde manda aqueles espias para ver como é que era a terra, foi um momento ali de provação. Era Deus provando o seu povo escolhido, porque eles entraram naquela terra e viram uma terra que era boa, uma terra que era boa para plantar, uma terra que era boa para cuidar dos animais. Olha, realmente, Moisés, a terra é boa. Só que ali tem um povo que é forte e poderoso. São os familiares dos anaquins, os gigantes. O povo de Israel, que tantas vezes foi liberto pelo poder e soberania de Deus. Tantas vezes Israel se colocou diante de problemas que não conseguiria vencer, e na verdade, todos eles Israel não conseguia vencer. Uma coluna de fogo guiava o povo à noite. Em tempo de fome teve maná. Queriam comer carne, Deus mandou do céu aves para eles comerem, e o texto bíblico diz que comam até que passem mal de tanto comer. E ainda assim, meus irmãos, aquele povo não conseguia enxergar que eles estavam adorando o Deus único, poderoso e verdadeiro. Pausa para a reflexão. Deus, que eu e você servimos. E esse povo que já tinha conhecido os milagres de Deus, e não eram só pequenos, eram grandes milagres, grandes manifestações de Deus, diante de um povo que eles não poderiam vencer, humanamente não poderiam mesmo, mas eles eram o povo escolhido do Deus poderoso. Era um povo
tinha visto o mar se abrir. Era um povo que conhecia como poucos o poder de Deus. É o mesmo povo que Deus chamou eles à presença, e eles chegaram lá no monte, e o monte começou a pegar fogo, começou a trovejar. Ah, Moisés, é melhor você falar para esse seu Deus aí, a gente está com medo de morrer. Era um povo que conheceu o poder de Deus. E era um povo que teve milagres como eu e você temos também. Só que esse povo agora estava diante da terra prometida outra vez. Uma outra geração, um outro povo. Aqueles que não creram na primeira vez, eles ficaram barrados. Não iam entrar. Não entrarão, disse o Senhor. Nem o próprio Moisés. Até que, diante da terra prometida, o Senhor chama Moisés para poder mostrar aquela terra. Olha, Moisés, é até aqui que você chegar, mas você não vai entrar. E aí começa o Deuteronômio. É um Moisés que não ia entrar na terra prometida, falando com aquele povo que entraria. E o discurso do Moisés é o seguinte: olha, quando vocês chegarem nessa terra, é assim que vocês têm que agir. É um livro que tem 3 grandes sermões. Esse texto que nós lemos é o primeiro. E quando ele começa esse sermão, Moisés já diz o seguinte: escuta, Deus já me falou que eu não posso entrar. Moisés diz que muitas vezes ele pediu a Deus, muitas vezes, para que ele pudesse entrar. Deus, por favor, me deixe entrar nessa terra, eu também quero entrar. Mas Deus disse não. Inclusive Moisés se irritou com Moisés e disse não, e não tocaremos mais nesse assunto. Um dos maiores líderes de Israel, se não o maior, recebeu um não de Deus. E às vezes um não também é um milagre. Receber o não de Deus também é um milagre, porque libertação também é milagre. E aí começa a história desse texto que nós lemos aqui. Primeiramente, Moisés começa dizendo para o povo ali no versículo de número 4: o Senhor Deus é o teu único Senhor. Parece que é desnecessário, porque a gente ouve essa expressão muitas vezes, desde Êxodo até aqui em Deuteronômio. Mas o que Moisés está fazendo aqui é começando uma exposição bíblica dos 10 mandamentos, e ele já captura, chama já o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ele avisa para Israel que não é para ter outros deuses. E quando nós olhamos para a realidade desse povo, é um povo que vivenciou milagres, mas é um povo também que andou no meio de um monte de outro povo, onde o pessoal era idólatra, adorava um monte de Deus e adorava a si mesmo. Então, nesse versículo de número 4, Moisés reafirma a necessidade de entender que o Senhor Deus é o único Deus. E quando ele vai caminhando ali a partir do versículo de número 5, ele vai dizendo da necessidade de nós lembrarmos da sua lei. E ele diz: prende na sua testa para você não esquecer, prende na porta da sua casa para você não esquecer, ensina os seus filhos para eles não esquecerem, porque nós somos uma sociedade, somos umas pessoas que costumamos esquecer das coisas, e pessoas que vivem milagres tendem a esquecer dos seus milagres no tempo bom. E Moisés sabe que esse povo vai entrar numa terra prometida, numa terra boa, e ele conhecia esse povo, saberia que esse povo deixaria de dar glória a Deus e passaria a se achar o máximo. Pausa para respirar. Na primeira vez que eles estavam diante de Canaã e que eles queriam ir, depois ficaram com medo. Não é melhor não. O Senhor disse: então tá bom, então vocês voltem sentindo o Mar Vermelho. Vamos caminhar 40 anos no deserto para aprenderem a ter fé. Aquele povo ainda falou: não, então nós vamos, e foram e perderam. Porque o grande segredo era estar com Deus. Nós estivemos semana passada o congresso, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o tema era: onde está o teu tesouro? Uma relação para te fazer pensar onde está o teu coração. E aqui, quando nós vemos o povo de Israel, o tesouro não era terra, mas era Deus, estar junto com Deus. E é por isso, é justamente por isso que Moisés ele continua e ele diz: olha,
é uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram, com as casas cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de poço que vocês não cavaram e comerão frutos de plantação que vocês não plantaram. Ele está dizendo: nós vamos entrar numa cidade que é uma cidade que está prontinha para receber vocês. Vocês vão entrar, as casas grandes e luxuosas que aquele povo construiu, esse povo que não ama a Deus, eles vão ser expulsos, eles sairão correndo à espada, e vocês vão entrar numa terra pronta. Cada um vai escolher a sua casa, vai pegar a sua família e vai entrar. Meu irmão, lembra quando você comprou a sua primeira casa, a sua casa própria? Ou então você veio com a sua família na primeira casa? Aquela emoção era a emoção de um povo que foi liberto e andou 40 anos no deserto e agora estava diante de uma terra pronta, que era só entrar. Mas Moisés tinha uma preocupação imensa naquele momento. Que aquele povo, quando deixasse de andar no deserto, quando esquecesse que andou no deserto e ficasse na boa, que aquele povo esquecesse do Senhor Deus. Cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Essa é a história do povo de Israel peregrinando desde o Egito até Canaã, a terra prometida. Mas há espaço também para ver a minha e a sua história nesse texto. Nesse texto, nós conseguimos olhar como eu e você, a nossa história. Uma vez, Deus do nada trouxe à existência tudo que existe. Isso tudo, eu e você. É por isso que não há nada que o nosso Deus ele não possa fazer. É por isso que as portas que Ele abre, ninguém fecha. E as portas que Ele fecha, ninguém abre. Ele tira do pó da terra e Ele faz seres humanos. Quando nós vemos lá a visão do vale de ossos secos, onde Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você consegue olhar para esses ossos e consegue imaginar esses ossos vivos? E Ezequiel, com todo o temor que ele tinha por Deus, ele diz: Senhor, Tu sabes, porque o nosso Deus ele é maravilhoso. Os métodos dele não são meus métodos, não são os seus métodos. Nós dizemos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e ele é. Mas o nosso Deus ele é sempre surpreendente. Ele traz a memória, ele traz à existência as coisas que não existem. Mas esse mesmo Deus que livrou Israel do Egito nos lembra também que nós durante muito tempo fomos escravos. Escravos do pecado, escravos de nós mesmos. Mas nós, assim como Israel, nós vivemos uma libertação, estamos em tempo de libertação, quando Jesus Cristo, o Deus Filho, Deus encarnado, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores sobre si levou, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que era para mim e para você, Ele levou sobre si. As nossas ofensas, Ele levou sobre si. Não é a história de um povo que se fortaleceu, se organizou e saiu do Egito. É a história de um povo que foi liberto do Egito. E é a história de um povo que é salvo pela graça. É o Deus Pai mandando o Deus Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. A palavra de Deus, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, diz que nós, pela fé em Jesus Cristo, somos também feitos filhos de Abraão, cordeiros em Cristo, moradores da terra prometida. Nós temos um lar para ir, nós temos uma casa para ir, nós temos um Pai nos esperando de braços abertos. Mas nós também temos um código de conduta cristã para poder agir como povo de Deus nessa terra. Quando vamos caminhando pelo texto, quando Moisés diz ao povo: o Senhor Deus é o único Senhor, também vale para mim e para você. Quantos deuses nós construímos e colocamos no lugar de Deus?
Quantas vezes o nosso Deus, Ele permite alguns milagres na nossa vida e nós damos méritos por esse milagre a tudo menos a Deus. Estudamos, passamos em concursos e esquecemos que o nosso Deus existe. Oramos aqui nessa mesma casa pedindo a Deus um emprego, e quando Deus nos dá um emprego, nos dá um milagre, nós esquecemos de Deus e nem aparecemos mais aqui. Oramos a Deus pedindo a cura, e Ele tem o poder para curar, e Ele cura, e nós glorificamos a todo mundo menos a Deus. Você já olhou ao redor para a sua família, para os seus filhos, para a sua vida, e você agradeceu a Deus por esse milagre? Nós não somos donos de nada aqui, nós somos mordomos, nós tomamos conta, nós administramos, porque nós não somos daqui. Este lugar não é o nosso lugar final, é como se nós estivéssemos num voo ao nosso destino, e essa terra é a nossa conexão. Nós estamos só com uma mochilinha, a gente não está com a nossa bagagem já foi, está lá nos esperando, preparado por Jesus Cristo. Nós estamos em conexão, mas tem gente preocupada em aprender o idioma da conexão, tem gente preocupada em descer com as suas bagagens e habitar no aeroporto. Tem aquele filme da pessoa que fica preso no terminal, fica anos no terminal, não pode ir, não pode vir, não tem para onde ir, mas você não. Você tem um lugar para ir, porque quando nós vamos à palavra de Deus, em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós temos um lugar para ir. Então, quando nós agradecemos por esses milagres, quando nós agradecemos e vemos esses milagres, existe um porquê desses milagres. É para que nós não nos esqueçamos do Senhor. Deus, Ele é tão bom que para fortalecer a tua fé neste mundo, Ele permite que você viva os pequenos milagres. Deus é tão bom que para fortalecer, acalentar a sua fé, Ele te faz ver pequenos pedacinhos do céu, para que você possa glorificar a Deus e exaltar o nome dEle. Mas a preocupação que Moisés teve aqui com o povo é uma preocupação que é muito verdadeira para mim e para você, porque assim como Israel entrou naquela terra e entrou em cidades que ele não construiu, bebeu água de poço que ele não cavou, comeu de plantações que ele não plantou, quantas vezes nós somos ingratos a esse Deus, meus irmãos? Quantas vezes o Senhor Deus nos coloca em lugares para que nós glorifiquemos o nome dEle e nós não fazemos isso? Nós ignoramos o nosso Deus. A palavra de Deus em Coríntios diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Cristo tem que ser glorificado na minha e na sua vida, e é por isso que Paulo diz aos Filipenses que Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido em minha vida, seja pela morte, seja pela vida. Meus irmãos, seja pela vida, uma vida dedicada a agradecer ao Senhor Jesus. Não é só ver um milagre, mas é glorificar ao Deus dos milagres. Não é só ser liberto, mas é glorificar ao Deus da libertação. E entramos em nossa terra prometida e esquecemos do Senhor. Ah, pastor, mas quando que eu esqueço do Senhor? Quando você comete o mesmo erro lá de Romanos capítulo número 1, quando diz que pegaram a glória do Deus incorruptível e colocaram no homem corruptível, o homem adorando a si mesmo, e essa adoração do homem a si mesmo que sai gerando um monte de pecados esses condenados pela palavra de Deus. E quando nós olhamos para a história de Israel, nós, co-herdeiros em Cristo Jesus, cidadãos do céu, verificamos que é um conselho para nós nessa noite. Não adianta nós passarmos o dia inteiro cantando de milagres, falando dos nossos milagres, se nós não terminarmos isso glorificando aquele que tem todo o poder. Eu não sei como está a tua vida nessa noite, meu irmão. Eu não sei como que você vê aqui, o que aconteceu antes de você sair da sua casa, mas é tempo de glorificarmos a Deus. Não é só tempo de pedirmos milagres, os milagres acontecerão, mas é momento de nós agradecermos a Deus por esses milagres. Então o maior milagre que Ele fez em nossas vidas é a salvação. Num tempo de doença, num tempo de aflição,
Vocês conhecem João capítulo número 3, quando nós vemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você conhece, né? Só que quando nós atrasamos um pouquinho, diz que assim como foi Deus que estabeleceu aquela serpente de bronze no deserto, assim Cristo tem que ser levantado. Na caminhada do povo de Israel em Números, em certo momento, vieram algumas serpentes por causa da desobediência do povo e começou a picar as pessoas e as pessoas começaram a morrer. Deus manda fabricar uma serpente de bronze e botar bem alto, para que todo aquele que fosse picado olhasse para a serpente e pudesse ser curado. O evangelista Mateus, quando ele escreve, Lucas também, e João, quando ele finaliza dizendo ali sobre a salvação, sobre o Filho do Homem, ele chama esse texto e diz: assim como aquela serpente bem alta, as pessoas olhavam e eram curadas, assim é como Deus encarnado com Jesus Cristo. Olhai para Ele e vivei. Só que muitas vezes nós achamos que nós fazemos alguma coisa para merecer a salvação. Algumas vezes nós achamos que nós somos bons, que nós somos perfeitos, nós podemos fazer alguma coisa para que Deus possa nos salvar. Mas a verdade é que é o mesmo Deus que nos liberta do Egito, é o mesmo Deus que nos dá a casa que não nos construímos, que nos dá uma família que não pensamos em fazer, comemos a terra que nós não plantamos, e assim somos nós nesse mundo. Quantas coisas o Senhor te deu. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor assim permitiu. Qual foi a última vez que você orou agradecendo a Deus? Qual foi a última vez que você orou agradecendo a Deus? Não vale culto, não vale no culto. Qual foi a última vez que você parou, você olhou ao seu redor e você disse: Senhor, obrigado por isso? Qual foi a última vez que você cantou uma canção de gratidão a Deus sem que ninguém pedisse para você cantar? Qual foi a última vez que você percebeu os pequenos milagres? Qual foi a última vez que você olhou para a sua bolsa com peixe e tinha uma bala perdida? Qual foi a última vez que você olhou a libertação e os milagres de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você agradeceu que você tem uma igreja para ir? Há um tempo atrás estávamos fechados por causa da pandemia. Cada um estava como no tempo do juízo, cada um fazia o que queria. Quem era crente buscava a palavra de Deus, buscava uma mensagem, e aqueles que estavam enganando a si mesmo nem tocavam na Bíblia. Quantas Bíblias estão empoeiradas? Quantas Bíblias não foram tocadas até hoje? Quantos irmãos não voltaram para a sua igreja porque acham que o seu próprio Deus, com o seu próprio culto, é o suficiente? Meus irmãos, um texto como esse que nós lemos, ele é um texto que nos faz pensar. Quando Moisés escreve a lei do Senhor em casa, na porta, me lembra muito quando eu era um pouquinho mais jovem. Eu sou bem jovem, né? Tenho uns 2 anos que eu era bem mais jovem ainda. E eu estava estudando na faculdade e eu decorava um monte de fórmula, e para não esquecer eu botava pela casa as fórmulas. Na geladeira tinha Pitágoras. Olhava lá na cama, tinha uma fórmula de química. Eu já olhava na televisão, no canto, tinham fórmulas. Quem estudou sabe o que é isso, para não esquecer. E o que Moisés fala para o povo aqui é isso: escreva a lei do Senhor e cola em todos os lugares, para que você não esqueça. E a palavra de Deus hoje para mim e para você, meus irmãos, é essa: não esqueçamos do Senhor. Se o teu coração é fraco em se lembrar do Senhor, escreve, não esqueça do Senhor, mantenha uma rotina, faça uma devocional de manhã, leia a Bíblia na hora do almoço, ore com a sua família segunda-feira, e que domingo seja o encerramento da semana. Não transforma a igreja num posto de gasolina, onde você vem, se fortalece para aguentar a sua semana, não. Vem se abastecendo da palavra durante a semana. Segunda-feira Bíblia, terça-feira Bíblia, quarta-feira Bíblia, quinta-feira Bíblia, sexta-feira Bíblia e oração. Sábado, quando chegar domingo aqui na igreja, você vai estar transbordando em graça, transbordando em glória. Aí você nunca mais vai dizer: nossa, que culto frio. Você não vai dizer porque você está cheio do Espírito Santo. E você não vai nem reparar que está frio, porque você está cheio de Deus.
quando Moisés ele escreve isso para o povo, ele está querendo dizer o seguinte: vivam a cada dia para adorar a Deus com todo o vosso ser, busquem a Deus cada vez mais, entreguem o coração a Ele, se doem a Ele cada vez mais. E esse convite que Moisés fez para o povo lá, na época do Deuteronômio, é o convite que Deus faz para a igreja hoje, nessa noite. Olha ao seu redor, veja tudo que Deus te deu e agradeça a Ele. Não negligencie a Ele as suas ofertas de louvor, as suas ofertas de oração. É tempo de você se reconciliar com Deus. Tem muitos que pensam que estão prontos para entrar na Terra Prometida. A Terra Prometida está verdinha para a gente entrar, mas tem muita gente se enganando. É tempo de nós deixarmos sermos reconciliados com Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos adorar a Deus, dizendo que nós queremos buscar a Deus cada vez mais. E que nessa canção você transforme